Glória a Deus. Tive que começar outra live aqui. Glória a Deus. Vai compartilhando a live para me ajudar a alcançar mais pessoas, para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Seja bem-vindo de novo, Pedro. Glória a Deus. Vou estar fazendo uma oração aqui, para a gente dar início nessa live. Que o Senhor esteja presente conosco aqui. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, este momento onde estamos buscando a Tua presença, Pai. Vai de encontro, Senhor, com cada vida que está aqui me assistindo, aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Vai abençoando a vida de cada um, toda a sua família, que a sua presença entre na casa dessas pessoas, Senhor. Que a tua bênção esteja sempre na vida delas, que chegue a cura, libertação, salvação, Senhor, restauração de casamentos, aquilo que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou estar cantando aqui um hino da harpa. Está cantando o hino de número 1. É um hino bem conhecido e eu gosto muito dele. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor manda chuvas nas nossas vidas, chuvas de bênção, chuvas de graça, de alegria, a paz que excede todo entendimento que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa chuva esteja na vida de cada um, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vou cantar o hino também de número 5. Glória a Deus. Vou tomar uma água aqui. Aleluia, Jesus.
Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus. Vamos colocar tudo diante do altar do Senhor nesta tarde, aleluia. Deixar tudo ali aos pés do Senhor, entregar as nossas causas na mão dele, que o Senhor, ele está atento ao nosso clamor, e o Senhor, ele quer abençoar a nossa vida, o Senhor, ele quer descer com o fogo dele sobre nós, o fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. O Senhor quer libertar vidas nesta tarde, o Senhor quer curar, cura física, cura da alma. Você tem estado com a sua alma abatida? O Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. Basta que a gente clame ao nome dele, basta que a gente chame por ele. Glória a Deus, que a gente não fique procurando o socorro nas pessoas. Primeiramente, nós devemos procurar socorro no Senhor, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. Muitas das vezes o ser humano, ele nos aconselha com palavras para tentar nos acalmar, mas muitas das vezes não é palavras que nós precisamos de algo dentro da nossa alma. Só quem pode cuidar da nossa alma é o Senhor. O abraço a gente pode sentir ali com o nosso corpo, mas a nossa alma só quem pode alcançar é o Senhor. Ele tem refrigério para nossa alma nessa tarde. O Senhor quer tirar esse fardo pesado de nós nessa tarde. A palavra do Senhor nos diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Então vamos buscar o Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos confiar no Senhor, porque o Senhor, ele é fiel. Aleluia, Jesus. Vou cantar mais um hino da harpa. Vou cantar o hino de número 15, glória a Deus. Um hino que eu cantava muito no comecinho da minha conversão, que fala daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Glória a Deus, aleluia. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta tarde reunidos. O Senhor se sacrificou por cada um de nós. Ele não olhou para as nossas falhas. Ele não olhou para o que nós tínhamos a oferecer, porque nós não tínhamos nada de bom. Mas o Senhor, Ele olhou para nós com amor e nos salvou. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Nós temos o privilégio de ter se levantado nessa manhã, de estarmos aqui, ter a oportunidade de buscar o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele nos chama para algo mais profundo com Ele nessa tarde. Glória a Deus, o Senhor, Ele quer responder às nossas orações. O Senhor, Ele quer vir de encontro. O Senhor quer criar um vínculo conosco de pai e filho. Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele corrige quando precisa, mas o Pai, Ele também dá o carinho. O Pai, Ele fala, Ele aconselha. O Pai, Ele está sempre presente, nos instruindo. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos repreende para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Glória a Deus, vale a pena a gente ouvir a voz do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Eu vou cantar mais um hino da harpa. Glória a Deus. Se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aí que a gente vai orar, vai interceder pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, área financeira, aonde que você está precisando da mão do Senhor, aonde a sua mão não pode alcançar, a mão do Deus Todo-Poderoso, ela pode alcançar e fazer milagres, maravilhas, além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente sonha. Glória a Deus, basta a gente estar
atento aos sinais de Deus, à voz do Senhor, e não deixar essa bênção passar. Glória a Deus. Hino de número 151, glória a Deus. Eu amo esse hino demais. Glória a Deus. Fala, Jesus querido. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria Eduarda. É a primeira vez que eu estou fazendo live aqui, viu? Então eu agradeço de coração, carinho a cada um que se faz presente aqui. Que o Senhor abençoe a vida de todos, de vocês, de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hino de número 151 da harpa cristã. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom.
Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor quer falar conosco nessa tarde, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer falar qual é a vontade dele para a nossa vida. E a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus. Os pensamentos dele para nós são mais altos do que os nossos, são pensamentos, caminhos maiores. E os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, de alegria. O Senhor tem o melhor para nós. Glória a Deus, aquilo que olho não viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado para nós. A promessa do Senhor para nós é a celeste mansão, a eternidade ao lado do Senhor, o céu. Glória a Deus. Mas o Senhor também nos concede bênçãos e oportunidades aqui nessa terra. Aleluia. A vontade do Senhor para nós é desfrutar daqui, ter uma vida em paz, em alegria, sem perturbação. Glória a Deus, aleluia. Temos as aflições, é claro, todo mundo passa por dificuldade, as aflições elas vêm, mas o Senhor, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa força nos momentos de fraqueza, como diz na palavra, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor me sustenta nesses momentos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui o livro de Salmos, 116, verso de número 12 e 13. Aleluia, Jesus. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada um, meu Pai. 116, versos 12 e 13, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui fala de gratidão. O salmista, ele estava grato ao Senhor. O que ele daria para o Senhor? Por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor nos concedeu a dádiva da vida. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Então não tem por que nós andarmos tão ansiosos com as coisas, tão preocupados, porque o Senhor tem cuidado de nós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor, Ele cuida de nós. Então devemos ter essa gratidão do salmista, ser gratos ao Senhor. Glória a Deus, está sempre buscando a presença do Senhor como forma de gratidão, querer o Senhor mais próximo de nós, por tudo aquilo que o Senhor é e o que Ele fez e ainda vai fazer na nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos que após uma vitória acabou, que o Senhor colocou um ponto final na nossa história. Deixa eu te dizer, o Senhor não colocou um ponto final aí. Tem muito mais coisa para vivermos em Cristo Jesus. Basta nós nos posicionarmos, estarmos preparados para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Vamos meditar nessa hora de tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, aleluia. Tantos livramentos que o Senhor nos concedeu, quantas das vezes nós estamos ali no nosso dia a dia, nós não vemos as investidas do inimigo contra nós, nós não vemos as setas, os laços, os embaraços. Quantas das vezes o Senhor nos livra? Tem livramentos que a gente vê, mas tem livramentos que nós não vemos, e o Senhor ali com a potente mão dele, nos guardando de todo mal. Quantas das vezes o Senhor cuidou de nós nos momentos da doença, nos momentos da aflição? Quando nós estávamos sozinhos, nós pensamos que não tinha mais jeito, que ia acabar, que a gente ia morrer sozinho, que a gente ia ficar na depressão, e o Senhor, Ele esteve do nosso lado, Ele nos fortaleceu, Ele colocou pessoas para nos ajudar, ou o Senhor, Ele abriu as portas, as janelas do céu a nosso favor. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia, Jesus.
Quantos livramentos Ele tem dado até mesmo para os nossos. Muitas das vezes não foi conosco, mas foi com alguém da nossa família, foi com a esposa, o esposo, os filhos, e o Senhor ali guardando. Quando a gente está ali orando, quando a gente está se lançando aos pés do Senhor, o Senhor cuida de nós e cuida daquilo que é nosso também. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar em tudo que o Senhor tem feito por nós, tantas bênçãos, providências. Muitas das vezes temos um desejo tão pequeno no nosso coração, não falamos para ninguém, porque muitas das vezes a gente pensa que é bobeira. Ah, tô com vontade de tomar um leite, quero comer tal coisa, e não falamos para ninguém. Aí, de repente, chega aquela providência, alguém aparece com o leite, alguma coisa acontece, a gente fala, meu Deus, olha o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. É o cuidado de Pai na nossa vida. Eu disse um pouco, agora há pouco, que Deus, Ele é Pai, e Pai cuida, os cuidados de Deus na nossa vida. Ele cuida nos mínimos detalhes. Para Deus não tem benção pequena e benção grande. Tudo é o cuidado do Senhor na nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor, vamos lembrar tudo o que Ele já fez por nós. Glórias a Deus. Vou contar aqui um pouco do meu testemunho, da onde Deus me tirou, porque eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, tudo que Ele é. Glória a Deus. Eu, há um tempo atrás, tem 5 anos que eu estou na caminhada cristã, glória a Deus por isso. E antes eu vivia no mundo dos vícios. Eu tinha o costume de usar droga, de bebida. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu sempre queria chamar a atenção de alguma maneira, sabe? Eu queria expor meu corpo, ficava mandando indireta para as pessoas, sabe? Eu tinha um jeito, assim, de uma pessoa de ódio. Eu não conseguia ver a alegria dentro de mim, sempre tinha um vazio. Eu tentava tampar com muitas coisas, vícios, hobbies, me expondo, músicas, de muitas maneiras. E eu vivia numa depressão profunda que eu não contava para as pessoas. Então eu tentava me esconder, estava sempre sorrindo, mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, só Deus sabe. Eu não conseguia sentir alegria. Parecia que eu ia desmoronar. Eu tinha costume de ficar me cortando. E aí, por causa daqueles cortes, as pessoas ficavam olhando, eu tampava com blusa, capuz, às vezes estava um calor de 40 graus, e eu com aquela blusona para esconder. Nossa, hoje eu lembro, eu vejo da onde o Senhor me tirou. Até que um dia, um pastor falou da palavra do Senhor para mim, e foi uma palavra dura, que eu lembro que um dia eu estava ouvindo umas músicas de uma banda que eu gostava, de rock. E nisso tinha entrado o esposo e ele falou para mim, por que você não lê a Bíblia? Aí eu falei para ele que eu não acreditava na Bíblia porque ela tinha sido escrita por homens. E coloquei a Bíblia lá em cima de uma televisão e ali ficou. Às vezes aberta no Salmo 91, que a página estava até amarela, mas às vezes eu tentava ler, mas não passava de Gênesis 8, porque eu tinha comigo, não, eu tenho que começar do livro de Gênesis, eu lia. E não entendia nada, porque eu não estava buscando de todo o meu coração, eu só estava querendo dizer que eu estava lendo a palavra de Deus, mas eu não queria um encontro verdadeiro com o Senhor. E a gente só encontra o Senhor quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, quando a gente quer verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. E um dia o pastor veio aqui em casa, e ele falou aquele versículo, que diz que toda a eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração, eu senti o fogo do Espírito Santo entrando dentro de mim, e eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia. E hoje sou uma mulher alegre, cheia de vida, não tenho mais preocupação em me expor, eu não tenho mais vícios, o Senhor me libertou dos vícios, o Senhor me libertou de diversas coisas, eu tinha distúrbio de personalidade, eu acreditava ser 2 pessoas, dependendo do estágio, eu andava de um jeito, eu me comportava de um jeito, falava de um jeito, eu mudava totalmente, o Senhor trabalhou na minha vida que eu não precisei de medicamento para poder me tratar.
O Senhor, Ele me libertou. O Senhor, Ele transformou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. Porque o Senhor, Ele não olhou para quem eu era. Ele olhou para a minha alma. A minha alma que tinha sede, mas não conhecia. Então eu tive um encontro com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. O que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? O Senhor, Ele nos salva, nos liberta. Como nós vamos retribuir isso para o Senhor? O que nós podemos dar para o Senhor por tudo que Ele fez por nós? Só buscando a cada dia a presença dEle, estar mais perto dEle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus santo. Alguém tem algum pedido de oração? A gente está orando. Glória a Deus, pode colocar aí que a gente vai levantar um clamor. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus, meu Pai. Deus santo e fiel. Gratidão, aleluia, Jesus, é a palavra de hoje. Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração e logo após vou estar entrando na palavra que eu tenho meditado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento, Pai, de busca da sua presença, busca em ouvir a sua voz, Senhor, e entendermos, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e a cada dia se aproximar cada vez mais do Senhor e daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Como nós sabemos, na sua palavra está escrito que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de alegria. E o que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, meu Pai querido. Neste momento eu quero apresentar cada vida, Senhor, que entrou nessa live, Senhor. Vai de encontro com cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoando a vida dela, da sua família, Senhor. Vai entrando com a sua presença, com salvação, com cura, Senhor. Libertação em nome de Jesus, Pai. Vai restaurando, Senhor. Vai tirando toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, do coração. Toda dor, Senhor, na alma, se essa pessoa está precisando de uma cura, Senhor, vai com o teu bálsamo, Senhor. Cura essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Se ela está intercedendo por alguém, Senhor, alcance a vida dessa pessoa. Cura essa pessoa, liberta, Senhor, salva, restaura. Faz uma linda obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na vida de todos nós, meu Pai. E agora, nesse momento, Senhor, nós estaremos falando aqui, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor. Fala conosco nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Eu vou ler no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Vou estar lendo o verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Tem por título: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui nessa passagem, o Senhor, ele manda o profeta ir até a casa de Jessé, porque o Senhor havia escolhido um novo rei. O Senhor havia rejeitado Saul, porque Saul foi desobediente. O Saul desagradou o Senhor. Então, Deus já escolheu outra pessoa. E aqui é interessante que o Senhor já falou comigo nesse versículo. Até quando terás dó de Saul? Samuel ficou com dó. Que ele olhava, conhecia
ficou com dó e o Senhor repreendeu ele. Quantas das vezes nós temos dó de pessoas, queremos ajudar pessoas que foram rejeitadas por Deus. Nós devemos ter discernimento e cuidado para não ajudar essas pessoas, ter pena de quem Deus está tratando, ter pena de quem Deus está ali rejeitando. Glória a Deus, aleluia, porque isso é perigoso. A gente pode entrar numa prova que não é nossa. Você ali ajudar quem Deus está provando, quem Deus colocou no deserto. Tem pessoas, amados, que têm preguiça de se posicionar. E o Senhor não nos chama para ser acomodado, para ser prostrados, aleluia. O Senhor nos chama para ir na batalha, para ir para cima. O Senhor nos chama para conquistar. Como a gente vai conquistar algo sentado no nosso sofá? A nossa vida, a gente precisa estar correndo atrás do pão de cada dia. A gente precisa se movimentar, porque isso faz mal até mesmo para a nossa saúde. A gente fica naquele sedentarismo. Então precisamos ter vigilância. Tem pessoas que têm preguiça de ir para a luta. E o Senhor vai e coloca aquela pessoa num vento para ver se aquela pessoa se mexe. Glória a Deus, mas Deus não faz isso porque Ele é mau. Deus faz isso porque Ele ama. E sabe que se a pessoa ficar naquele comodismo, o inimigo vai tragando a vida dela aos poucos, a saúde dela vai se perdendo, vai tudo indo para o abismo. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem 2 tipos de deserto. Aquele que o Senhor nos coloca para crescer e aquele que nós entramos porque desobedecemos o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ajudar pessoas que estão sendo provadas por Deus é perigoso, porque a gente entra naquela prova junto com aquela pessoa. Nós não podemos ter pena de quem está sendo rejeitado por Deus. Nós podemos orar por aquela pessoa. É tudo que a gente pode fazer. Agora, ajudar, não. A gente não deve fazer o papel da outra pessoa. A gente faz o nosso papel, que é orar, interceder. Por isso, devemos ter discernimento até mesmo para ajudar as pessoas. Devemos pedir direção a Deus. Senhor, eu posso ajudar essa pessoa? Senhor, eu posso orar por essa pessoa? Porque tem pessoas que vêm pedir oração para nós. E nós devemos ter discernimento. Se nós devemos orar ou não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim sacrificar ao Senhor. Aqui no verso 2, Samuel estava um pouco com medo, porque Saul era o rei. Se ele soubesse que Deus ia levantar outro, que Samuel estava no meio do negócio, ia mandar tirar Samuel do meio do caminho, porque a sede de Saul pelo poder, pelo trono era grande. Ele já não via o Senhor mais, ele via ele. Ele achava que ele era tudo. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui o Senhor deu estratégia para Samuel. O Senhor está nos dando estratégia hoje para a gente fazer as nossas coisas, como a gente agir, o que falar. O Senhor, Ele nos dá estratégia. O Senhor não nos coloca na fornalha, no deserto, sem nos dar estratégia. Jesus, antes dele entrar no deserto, ele ouviu do Senhor quando era batizado por João Batista. Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus é a palavra e estava debaixo da palavra. Glória a Deus, o Senhor nos dá estratégia, ferramentas para a gente lutar. A gente não está sozinho. Estratégia vindo do Senhor para nós nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões, glória a Deus, da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Samuel foi obediente à voz do Senhor. Ele questionou uma vez, mas Deus deu ali a estratégia, ele foi e se posicionou, porque ele entendeu que o Senhor estava com ele. Quando nós entendemos que o Senhor está conosco, nós devemos obedecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele vai quebrando o arco, corta a lança, Ele vai
na nossa frente. Não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor, Ele está conosco. E quando nós obedecemos o Senhor, Ele nos honra. Samuel foi obediente. E perguntaram para ele: de paz é a tua vinda? Olha só. E disse ele no verso 5: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Ele diz que era de paz a vinda, que ele foi sacrificar. Olha só que interessante isso aqui, que nós devemos saber entrar e sair dos lugares em paz. Glória a Deus, aleluia. Levar a paz de Cristo para os ambientes. E aqui nós vemos, santificou ele, Jessé e os seus filhos, mas Davi estava de fora aqui. Davi não estava no meio deles. E aí e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele já viu o primeiro, já achou que era o rei. Quantas das vezes os nossos olhos nos enganam? Nós pensamos que algo é bom e não é. Nós pensamos, é esse aqui mesmo e não é. Muitas das vezes quebramos a cara porque nós vamos no nosso olhar. Não pedimos direção a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porém, verso 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. O primeiro ele achou que era, mas o Senhor disse que não, porque o Senhor conhece o coração. O segundo, ele já esperou o Senhor falar e disse: não é esse. Então fez Jessé passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui passaram aqueles filhos diante de Samuel e o Senhor não os escolheu. Aqui é interessante, Davi foi deixado de fora. Davi era o menor. Mas o Senhor já havia escolhido Davi, mas ele não falou nada para Samuel. E aqui eu aprendo uma coisa, no verso 5 e no 11, que muitas das vezes tem pessoas que ficam de fora, mas o Senhor manda chamar. Ali mandou chamar Davi. Davi talvez nem estava sabendo o que estava acontecendo, estava só lá cuidando das ovelhas do pai, como de costume. Nossa, meu Deus do céu. Em dias comuns que o Senhor faz algo novo na nossa vida. Para ele era só mais um dia cuidando das ovelhas e de repente o Senhor manda chamar ele para ungir como rei. Davi estava ali cuidando das ovelhas do pai. E eu creio que Davi tinha um coração grato ao Senhor. Olha, nós falamos agora há pouco de gratidão. Agora estamos falando que no meio da nossa rotina, o Senhor pode fazer um rebuliço na nossa vida, pode trazer algo novo, pode trazer aquele milagre que a gente tanto espera. Em dias comuns, o Senhor opera. É em dias comuns que a nossa vitória chega. É em dias comuns que o cenário muda. O Senhor, com um estalar de dedos, com uma palavra declarada, Ele pode mudar todo o rumo da nossa história. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e santo. E ele foi deixado de fora, mas o Senhor mandou chamar. Então, muitas das vezes, ainda que a gente seja deixado de fora de algo, é o Senhor que nos chama. Uma coisa é a gente ser apresentada por homens,
Outra é o Senhor nos chamar, o Senhor nos vê. Olha que maravilha! O Senhor, Ele vê aonde a gente não está sendo reconhecido, aonde a gente não está sendo visto, aonde não estão dando valor para aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor, Ele está olhando. E se o nosso coração é agradável ao Senhor, porque não é só questão de ser deixado de lado, é questão da gente ser temente a Deus. Se a gente é um ser cheio de fé, cheio de gratidão ao Senhor, se a gente confia no Senhor de verdade, o Senhor, Ele vê o nosso coração e Ele honra a nossa fé. Glória a Deus. E Ele manda chamar. Aleluia, Jesus. O Senhor brada do céu a nosso favor. Glória a Deus. Então, mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Glória a Deus, aleluia. Então ali ele ungiu Davi como rei e logo após ele se levantou e voltou para Ramá. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira é que quando a gente obedece o Senhor ele nos honra ali. E a segunda é que quando a gente faz aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer, quando a gente tem feito isso, a gente vai e volta. A gente não precisa ficar permanecendo ali. É fazer o que nós temos que fazer e pronto. Caminhar, fazer a nossa parte. Glória a Deus, aleluia. E aqui diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Ele foi ungido como rei, mas tem o processo. Ele não foi ungido como rei hoje e amanhã já estava no trono. Não, teve um processo para ele passar. O tanto que ele foi perseguido por Saul, que Saul começou a desconfiar dele. Mas eu quero falar uma coisa. Ali, Deus mandou o profeta ungir ele. O Espírito Santo estava com ele. Uma coisa eu digo, quando o Espírito Santo está na nossa vida, não tem como a gente ficar no esquecimento. Não tem como a gente ficar escondido. Porque a luz do Senhor está brilhando em nossa vida. E a partir do momento que o Senhor libera uma palavra na nossa vida, o céu se movimenta a nosso favor. As coisas começam a acontecer. Primeiro é no espiritual, depois vem no natural. Como eu disse, o Senhor libera uma palavra, o cenário muda. Alguém que estava no esquecimento começa a ser citado no palácio. Olha só, ali sai o Espírito Santo de Saul. E entra um espírito perturbador, porque uma coisa, a gente é casa, a gente é templo, e quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus ou são os espíritos imundos? O que habita dentro de nós? Glória a Deus, nós somos templo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo estava com Davi e o espírito imundo na vida de Saul, e ele começava a ficar perturbado, e ele precisava de música, de som para poder se acalmar. Glória a Deus, aleluia. E foi citado diante dele, eu conheço alguém, eu conheço o filho de Jessé. Olha só quem estava no esquecimento sendo citado no palácio. O Senhor soprou o nome de Davi, e Davi foi ali, ele tocava, e o espírito imundo saía, Saul se acalmava. Glória a Deus, então é o processo. E é o Senhor quem faz. Não foi Davi com suas próprias mãos, ele teve oportunidade. Nós vemos na palavra, quando Saul começou a perseguir ele teve um episódio que estava, não foi um, foi mais de um. Ele estava numa caverna. Davi teve a oportunidade de matar Saul, o que ele fez? Só cortou ali a orla do manto. Não fez, levantou até pessoas. A gente precisa tomar cuidado com os conselhos que a gente escuta também. Porque levantou pessoas dizendo para ele, aí ó, o dia que o Senhor disse que entregaria o inimigo nas tuas mãos, aí Deus entregou nas suas mãos. Tem pessoas que dizem coisas
dizem ser da parte de Deus, mas não é. Precisamos ter discernimento com profecias que nós escutamos. Glória a Deus, aleluia. E ele disse, ai de mim, tocar em um ungido de Deus. Olha só o temor que Davi tinha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oportunidade ele teve, mas ele não fez nada com as mãos dele. Ele esperou no Senhor. Ele teve paciência no meio do processo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós devemos saber passar pelo processo, sendo moldados por Deus, confiar no Senhor, ser pacientes, porque quando Deus lhe promete algo na nossa vida, ele cumpre, mas é no momento que nós estamos preparados para receber. Glória a Deus, então vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos continuar confiando no Senhor, entregando tudo nas mãos dele. Glória a Deus, que no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor ele vai conceder a nossa vitória, a nossa cura, aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Com um estalar de dedo ele pode. Uma palavra liberada ele pode tirar um coração de pedra, pão de carne. Ele pode curar câncer. Deus, ele é o mesmo Deus, aleluia, Jesus. Mas quando Jesus voltar, porém, quando o Senhor vier, achará fé na terra? Será que o Senhor acha fé em nossas vidas hoje para ele trabalhar a nosso favor? Glória a Deus, aleluia. Deus santo. Davi foi muito perseguido, mas Deus é na vida de Davi. Deus era na vida de Davi. E no tempo determinado, Davi, ele sentou no trono. Glória a Deus. Então, quando o Senhor promete, ele cumpre. Então, devemos saber passar pelo processo. Davi foi paciente, foi obediente. Ele não olhou assim para as circunstâncias, mas ele confiou no Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor deixa para nós nessa tarde. Glória a Deus, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor, ele tem ouvido o nosso clamor. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar confiando no Senhor. Ouvir o que o Senhor fala conosco na palavra, através dos seus profetas, em sonhos, Deus fala de diversas maneiras. Mas não vamos só ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Vamos obedecer, para que a gente tome posse do nosso milagre, da nossa bênção, da presença de Deus, daquilo que nós estamos esperando em Deus, que é a eternidade, vivendo em glória ao lado do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus maravilhoso e santo. Que essa palavra edifique a vida de cada um em Cristo Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus, já aperta aqui no botão de seguir, deixa o pedido de oração aqui nos comentários, se você quer uma oração, eu posso estar orando pela tua vida, posso também estar orando nas madrugadas, só deixar nos comentários. Glória a Deus, entre em alguns dos meus vídeos, deixa lá o seu pedido de oração, que eu vou estar orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família, por todos que apresentar ali em oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus maravilhoso e santo. Neste momento vou fazer uma oração para a gente estar encerrando a live. Eu quero agradecer de todo o coração a presença de cada um. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês por estar aqui nesse tempo, ter nos acompanhado aqui, ter tirado um tempinho do dia para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor abençoe a sua vida, derrame bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Agora eu vou estar orando pela vida de vocês. Se vocês quiserem deixar aqui um pedido de oração para mim estar orando, vamos levantar juntos um clamor para que a presença de Deus repouse dentro dos vossos lares. Sempre a glória, salvação, libertação. O desejo da minha alma é que todos vocês sejam salvos em Cristo Jesus, para que naquele grande dia a gente esteja juntos lá no céu, na eternidade, cantando naquele lindo coral. Pensou que maravilha? Aqui a gente passa tanta luta, tanta doença, tanta coisa acontecendo, mas lá vai ser só alegria, lá vai ser só gozo, glória a Deus, aleluia. Aqui tudo é passageiro, mas lá é eterno. Então vamos buscar cada dia, gente.
buscar o Senhor de todo o nosso coração, entregar nossa vida para Ele, ser um templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus, porque vale a pena. Renunciar dói, mas naquele dia vai valer a pena, porque a gente vai passar pelos portões celestiais. Combati o bom combate, guardei a minha fé, a minha carreira, guardei a minha coroa, não deixei ninguém roubar a minha coroa. Olha, que benção, que maravilha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou estar aqui orando então. Amados, que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, por ter abençoado essa live, por ter alcançado vidas, Senhor. Continua conosco, Senhor, que a tua presença permaneça na nossa vida, nos nossos lares, Senhor, no meio da nossa família, Senhor. Vai de encontro com cada vida, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tati Silva, uma palavra para mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e santo. Ó Senhor, abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso, abençoa cada vida, Senhor, cada família. Vai entrando com cura, com libertação, com restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. A irmã pediu uma palavra. Glória a Deus, nós estávamos falando aqui da gente relembrar os momentos que o Senhor nos guardou, agradecer ao Senhor por tudo e a gente permanecer. Não desistir, não desanimar. A gente falamos da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele não se esquece. O Senhor, Ele está atento ao nosso clamor, às nossas orações. E nós não devemos desanimar, ter paciência, andar em obediência, ouvir o que o Senhor tem para nós e obedecer, que no momento que nós menos esperamos, no momento assim como Davi cuidando das ovelhas, de repente o Senhor manda chamar ele para ungir ele como um rei. De repente Deus pode fazer na nossa vida acontecer aquele milagre, as bênçãos, um rebuliço que vem do Senhor. Algo acontece na nossa vida, de repente, basta a gente estar posicionados e perseverando firmes no Senhor Jesus Cristo. Que as palavras edifiquem você, Tati. Sua vida em Cristo Jesus é a vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu espero vocês aqui para a próxima live. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.